Olá, sétimo ano. Vamos para a nossa oitava aula. O tema dela vai ser potenciação no conjunto dos números racionais. E eu vou dizer para vocês que não vai mudar nada do que vocês aprenderam, tá? Nada muito diferente. Só vai ter que ser respeitado que agora é um número racional, ok? Vamos relembrar então o conceito. Olha aqui. Eu tenho menos 1/2 elevado ao cubo, né? Então, quem é menos 1/2? A gente chama ele de base, tá? É o número que vai ser multiplicado, ok? Quem é o 3? O 3, ele é expoente. O 3, ele indica quantas vezes eu vou multiplicar a base. Então, aqui, ele tá dizendo que eu vou multiplicar a base 3 vezes. Então, vai ser 1/2 vezes 1/2. Oh, 1/2 não, tem um menos ali, tá vendo? Ó, presta atenção. Vai ser menos 1/2 vezes menos 1/2 vezes menos 1/2, ok? Então, vai ficar dessa maneira assim, olha. Menos 1/2 vezes menos 1/2 vezes menos 1/2. Tá vendo? O 3 indica quantas vezes que eu vou multiplicar a base. E se tem um sinal negativo, esse sinal vai entrar na multiplicação também, ok? E o resultado dessa multiplicação, ela é chamada de potência, tá? Então, olha só. Vamos fazer aqui o passo a passo. Menos vezes menos, mais vezes menos, menos. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Olha que a potência ficou menos 1/8. Vamos para os exemplos? Primeiro exemplo, exemplo A. Mais 2/3 elevado ao quadrado. Então, significa que eu vou multiplicar o mais 2/3 duas vezes. Pessoal, depois que vocês entenderem, não precisa fazer esse passo a passo não, tá bom? Pode fazendo direto. Eu só tô fazendo passo a passo para explicar, pra vocês entenderem direitinho. Então, primeiro eu faço a regra de sinal. Mais com mais vai ficar positivo. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9, ok? Mais um exemplo. Menos 2/3 elevado ao quadrado. Olha, é a mesma base, só que essa daqui é negativa, né? Então, menos 2/3 vezes menos 2/3. Menos com menos, mais. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9, ok? Exemplo C. Mais 1/2 elevado à quarta potência. Então, significa que eu vou ter que multiplicar essa base 4 vezes. Mais 1/2 vezes mais 1/2 vezes... Opa, tá tudo tortinho aqui. Mais 1/2 vezes mais 1/2. Ok? Vamos lá? Mais com mais vai dar mais. Mais com mais dá mais. Mais com mais, então o resultado vai ser positivo. Multiplicação. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Ok? Mais um exemplo. Ah, agora entrou um número decimal aqui. É a mesma coisa, tá? Vai ter só que usar a multiplicação com número decimal. Então, ó, menos 0,2 elevado ao cubo, que é igual a 0,2 vezes 0,2 menos 0,2 vezes menos 0,2. Pessoal, não pode esquecer do sinal, tá? Então, eu já sei que o sinal, olha, menos com menos, mais com menos, menos. Vai ser negativo. E agora, eu vou multiplicar. 0,2 vezes 0,2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. E aqui vai dar 0. Agora, eu somo
4, 0 e 0. Olha, uma casa decimal, uma casa decimal. O total, 2 casas decimais. Então, eu vou contar. Uma casa, 2. Então, aqui, ó, a resposta é 0,4. Só que eu tenho que multiplicar de novo por 0,2. Então, ó, 0,4 vezes 0,2 vai dar 8, 0. 0, 0. Então, 8, 0 e 0. Uma casa decimal, 2 casas decimais. Opa, gente, uma coisa errada aqui. Esquece isso. Olha só. O professor esqueceu de um 0. Vamos fazer a conta novamente, ó. É 0,04 vezes 0,2. Ó, lembram que eu tinha que pular 2 casas decimais? É bom acontecer isso para vocês prestarem atenção, tá? Ficar atento. Ó, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 8, 0, 0 e 0. Agora, vamos lá colocar a casa decimal. Uma casa, 2 casas, 3 casas. Então, ó, 1, 2, 3. A vírgula aqui. A resposta é 0,008. Tem que ficar muito atento, viu, gente? Olha só, até a professora ia passar, tá? Mas foi bom acontecer isso para vocês prestarem atenção o que pode ser o erro. Agora, temos uns lembretes, olha só. Lembre-se, expoente par, a potência sempre vai ser positiva. Então, se o expoente é par, o número pode ser negativo, a base pode ser negativa, que ele sempre vai ser positivo, tá? Expoente ímpar, a potência... Opa, faltou um acento. Tem o mesmo sinal da base. Então, aqui, ó. Expoente ímpar, se eu tiver menos 2 terços elevado ao quadrado, ó, o resultado vai ter o sinal da base. Então, se a base é negativa e o expoente ímpar, 3, e o expoente for ímpar, o resultado vai ter o sinal da base. Então, eu já sei aqui que vai ser negativo. E, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Mas, e se eu tiver um positivo? Se eu tiver um positivo e o meu expoente for ímpar, o resultado vai ser positivo, tá? Toda vez que o expoente for ímpar, a potência, que é o resultado, vai ter sinal igual à base, tá bom? Expoente zero. Com base não nula. O que é base não nula? Base diferente de zero. São iguais a 1. Então, olha aqui o exemplo que a Pro colocou. Mais 4 nonos elevado a zero é igual a 1. Menos 7 terços elevado a zero é igual a 1. Então, qualquer número elevado ao expoente zero, a resposta vai ser 1, tá? Qualquer número. Se o expoente for zero, a resposta vai ser 1. Exceto o zero, né, gente? 0 elevado a zero não tem como ser 1. 0 elevado a zero é zero, tá? E o expoente 1? As potências são iguais à base. Então, se eu tiver aqui, ó, menos 4 oitavos elevado a 1, a resposta vai ser menos 4 oitavos, ok? Pessoal, vou dar um exemplo aqui do expoente par, tá? Vou colocar um exemplo aqui, ó. Expoente par, a potência é sempre positiva. Então, se eu tiver, ó, menos 1/5 elevado ao quadrado, tá vendo, ó? Ele é negativo, mas o expoente é par. Mesmo negativo, se o expoente for par, vai ficar positivo. Por que vai ficar positivo? Olha só, eu não teria que multiplicar 1/5 vezes 1/5? Menos 1/5 vezes 1/5? Olha só, menos com menos, mais 5 vezes 5, 25. 1 vezes 1, 1. Tá vendo, ó? Número ímpar, expoente par, ele fica positivo. Então, quando o expoente for par, a potência é sempre positiva, tá? O resultado é sempre positivo.
Agora, olha só um detalhe aqui, muito importante. Vocês estão vendo que o número está entre parênteses e a potência está aqui do ladinho de fora? Isso significa, quando tem o parênteses, que tanto o numerador quanto o denominador estão elevados ao expoente, tá? Então, aqui, ó, eu tenho 5 ao cubo vezes 5 terços vezes 5 terços, ok? Então, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Tá? Então, quando estiver entre parênteses, quando a base estiver entre parênteses, significa que tanto o numerador quanto o denominador, eles estão elevados ao expoente. Agora, olha a diferença aqui, ó. Eu não tenho parênteses e eu tenho uma potência, um expoente elevado ao cubo. Como não tem parênteses, isso significa que esse expoente aqui, ele vai valer somente para o 5. Só o 5 que está elevado ao 3, o denominador não está elevado. Então, aqui, ó, vai ficar a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5 sobre 3, tá? Então, presta atenção. Se tiver entre parênteses, significa que tanto o numerador quanto o denominador estão elevados ao expoente. Se não tiver entre parênteses, não. Ou é o numerador, ou é o denominador, ou é o sinal, tá? Se o sinal não estiver entre parênteses, o sinal não faz parte do parênteses, tá? Então, aqui ficaria 125 sobre 3. Tá vendo a diferença entre um e outro? Qualquer dúvida, me fala, tá, gente? Nossa aula acaba por aqui. Dúvidas no nosso grupo lá. Um beijo.